Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo de sociologia. Mas antes de eu começar o meu vídeo, eu quero dar alguns recados, alguns informes paroquiais. Seguinte, pessoal, eu tinha colocado ontem ou melhor, no último vídeo, que ia fazer 3 vídeos de revisão sobre Durkheim, Weber e Marx. Mas me veio à memória que eu gravei já 2 aulas lá no cursão, abordando a temática aí do Weber e do Marx. Então, o Weber eu já deixei para o Sandro, ele vai postar para vocês, então vocês terão o Durkheim e o Weber, e o Marx eu não irei postar. Por quê? Observando o que foi passado em aula, eu achei bastante didático, instrutivo o vídeo do Marx. Então, como eu tenho muita coisa para passar para vocês, eu não vou passar esse terceiro vídeo, certo? Eu vou seguir com conteúdo novo, né? Inclusive hoje a gente já começa a matéria nova, que são as teorias da sociologia, ou melhor, as linhas teóricas da sociologia contemporânea. E aí, se você vai assistir a aula do Marx, se você pintar alguma dúvida, você sabe por onde me chamar. Você pode dar um toque aqui pelo YouTube, ou você pode entrar via WhatsApp. Não se preocupem que essa maçaneta ali se mexendo ali atrás não é nenhum fenômeno sobrenatural, tá? Não se preocupem. Por quê? Se trata de meu filho que quer vir com o papai, mas o papai agora está trabalhando, tá? Então, muito bem. Vamos lá. Recados dados. A nossa aula de hoje, então, vai começar para nós abordarmos aí um tema muito interessante, que é o funcionalismo. O que é o funcionalismo na sociologia, ou melhor, as teorias funcionalistas? Então, nós vamos começar analisando aqui um cara muito interessante, Taut Parson, um americano, e na sequência nós vamos analisar aí Robert Merton, também um americano, que vai também trabalhar nesta linha do funcionalismo. Então, só para que vocês entendam, para os pensadores do funcionalismo, a sociedade ela tem uma relação de interdependência entre sistemas, certo? Então, você está na sociedade, né? Você tem a família como instituição ali a prior, né? Você tem o ensino, você tem a religião, você tem um sistema político, a burocracia, o Estado, a economia, a lei. Ou seja, todas essas instituições ao redor da sociedade é o que compõe a sociedade, ao mesmo tempo formata o indivíduo para que você se sinta pertencente a essa teia social, né? E o que acontece, se você não entendeu como seria o esquema, eu fiz até uma representação aqui em forma de desenho, espero que você entenda. Então aqui é a sociedade, aqui são as instituições ao redor dela. Aqui está você sendo pressionado pelo meio para ser mais uma ovelha do sistema e dizer sim a tudo. Oh, é. Então, ontem teve um vídeo que eu falei sobre a liberdade, né? Isso aí é uma questão muito interessante a gente analisar isso se a gente for discutir o que é ser livre, né? Porque pelos funcionalistas, na medida em que você se insere na sociedade, isso já posto pelo Durkheim, o Durkheim ele é um cara que bate muito nisso, automaticamente as instituições elas têm um trabalho de fazer, de moldar a tua conduta para que você tenha então, essa questão de identidade. Então é nisso que os funcionalistas batem, certo? Agora, claro que nós temos uma diferença muito grande entre Tal Parson e Robert Merton, porque para Parson, e eu já vou falar desse cara já já, né? Ele é um pensador americano. Só para que vocês entendam, a sociologia americana ela vai se desenvolver a partir do início do século XX, mas é gradativamente ali nos anos 50, 60 que ela vai dar o grande pulo, né? Ou seja, o grande crescimento, por conta da dinâmica daquela sociedade, do pós-guerra, por conta da dinâmica do mundo, o contexto da Guerra Fria, enfim. E o que nós temos aqui? Tal Colt, né? Parson, ele nasce no ano de 1902, tá? E ele vai falecer ali em 79, então ele vai praticamente passar por todo o século XX. Ele vai ser professor da famosa Universidade Harvard, ele vai fazer o seu doutorado na Alemanha, vai estudar muito Weber e também o nosso querido Emile Durkheim. Só para que você entenda, ele tem 2 obras muito interessantes que são clássicos
da sociologia, que é a estrutura da ação social e também o sistema social. E para esse pensador, o que é interessante a gente reafirmar aqui? A sociedade ela é um todo complexo, dividido em partes, né, como você viu no nosso esquema, sendo que cada parte ela desempenha um papel individual. Ou seja, se elas estão numa relação, elas também têm uma interdependência, certo? Então, cada a instituição ela tem o seu papel bem codificado e qual é o que dizer, como é que eu vou te falar assim, o que vai avaliar, como a gente pode avaliar o bom desempenho da sociedade é pelo andamento dessa relação de interdependências, né? Então, como é que ele conseguiu criar uma tese assim, Samuel? Pô, tu vê, o cara lá no início do século XX, o cara teve essa sacada de perceber que a sociedade, né, ela é composta de sistemas, e esses sistemas é que manipulam, né, ou formatam o que a gente chama de meio social, né, de textura social, ou, né, de sociedade. Bom, na verdade, né, ele estudando o pensamento de Durkheim, né, o positivismo sociológico de Durkheim, não podemos esquecer disso, né? Durkheim ele traz muito essa herança do positivismo de Augusto Comte, onde ele queria estudar a sociedade como um organismo vivo, certo? Ele vai juntar esse pensamento de Durkheim com o quê? Max Weber, a sociologia compreensiva de Weber, que pega a questão da ação social. E com base nessa situação é que ele vai criar então a sua teoria social geral, ou seja, a sua teoria funcionalista, né? E é interessante porque essa teoria do Parson, ela é uma teoria aceita no meio acadêmico, ela provém do meio acadêmico, ela tem validade, portanto, científica, com base numa metodologia própria de observação. E o que é interessante nós analisarmos dentro da tese do Parson? Segundo ele, nós temos ali sistemas, né, que compõem a sociedade. E essa sociedade, ela tem algumas características. Então, primeiro, a sociedade é um organismo, né? Ou seja, ela é um organismo, uma vez que você nasce, você assimila a linguagem, você vai fazer parte desse organismo, certo? Essa é a primeira característica. Depois, cada indivíduo dentro desse organismo tem sua personalidade. Ah, é? Se tu analisar, meu querido, tu reproduz muito do meio social que tu faz parte, certo? Mas tem certas coisas que são tuas e de mais ninguém, porque são traços constitutivos da tua personalidade. Pois é. Personalidade, não entendi, senhor. Personalidade é uma palavra que se origina de persona. Persona, na Grécia Antiga, era máscara utilizada nos teatros. Aquele famoso símbolo internacional do teatro, o rostinho alegre, o rostinho triste. O nome daquela máscara é persona. Ou seja, você, para viver na sociedade, você se reveste de uma máscara. Então, o que acontece? Tem certas culturas que você reproduz pela máscara no meio, mas tem certas coisas que são tuas, está na tua psique, tá? Ou seja, é traço da tua personalidade, da tua individualidade, certo? Por exemplo, você vai para a escola, certo? Na escola você tem muitas coisas em comum com os teus colegas, os conteúdos, o relacionamento com os professores, a mesma burocracia, o sistema de avaliação, mas tu tem que ter um perfil individual. Você faz parte de uma textura social, mas você mantém a sua individualidade. Então, a sociedade é um organismo, né, onde você vai adentrar, né, vai ser adaptado, você vai constituir mantendo aí uma personalidade. Também nós temos na sociedade a terceira característica da sociedade funcionalista é a questão da cultura. Os funcionalistas dizem que a cultura ela é interessante para manter essa questão da ordem, né? Se você analisar em termos de sociedade, a cultura, né, o padrão cultural é aquilo que padroniza as relações. Isso é uma coisa muito interessante você analisar, né? Por exemplo, dentro da sua realidade, as pessoas têm uma maneira de enxergar a questão da lei, por exemplo. Em algumas sociedades mais fechadas, as pessoas têm a mesma visão religiosa, mesma visão cultural. Né? Na nossa sociedade, que é mais complexa, posso dizer que as pessoas elas têm um comportamento
quase que igual frente ao capitalismo, que é a questão da economia, né? Que é o comportamento de consumo. Então tu vê, tem certas coisas que, às vezes, por isso eu te defendo, cara, estudar sociologia é muito interessante, porque te abre o olho, ou seja, tu começa a perceber as coisas de um outro ângulo, né? Tu sai da Matrix. E ali, meu querido, uma outra característica é que a sociedade ela tem essa capacidade, ao mesmo tempo, de te dar a cultura como uma padronização, manter a tua individualidade, te colocar dentro da vibe da obediência, e ela também tem a característica da integração, certo? Por exemplo, você conhece várias escolas em Caxias. Tem escolas estaduais, escolas confessionais, escolas. Se nós ampliarmos as relações e os modelos de educação, nós vamos ter o colégio militar, né? Mas uma coisa, ou seja, cada escola dentro do sistema de ensino tem a sua particularidade, correto? Mas elas têm algo em comum, o que mantém a sua integração dentro da educação. E o que seria esse elemento de integração? Cara, todas as escolas têm professores, todas as escolas têm o mesmo sistema burocrático de avaliação, muda o método, mas tu tem que avaliar, então todas as escolas têm que ter um processo avaliativo, muda o perfil de avaliação, mas todos são obrigados a avaliar. Todas as escolas seguem a mesma cartilha do Ministério da Educação, ou seja, os conteúdos, então tu vê, os alunos são diferentes, os professores são diferentes em cada escola, mas tu tem uma identidade comum entre elas que mantém essa integração. Só para te dar um exemplo, certo? E quando a gente analisa esses sistemas, o que nós percebemos? Que o sistema, dentro de uma sociedade, ela vai te moldando e te mostrando a hierarquia. Tu tem hierarquia na família, tem hierarquia na escola, tem hierarquia no cursão, tu tem hierarquia no Estado, em obediência ao Estado, na tua religião, cara. Tu tem hierarquia no clube que tu vai, ou seja, as relações de hierarquia, elas são constitutivas dentro desses sistemas sociais, ao mesmo tempo que tu tem os valores, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é permitido, que não é permitido, que é moralmente aceito ou não, está sendo estipulado aí também pela a questão dos sistemas sociais. As normas, os papéis sociais e também é parte constitutivo desta sociedade de instituições sociais a questão das sanções, principalmente reprovativas, se você for ferir algo que vá contra a sociedade ou as suas instituições, né? Principalmente se tu está numa sociedade onde todo mundo, por exemplo, é cristão, em cima de um sistema religioso, as pessoas vão solidificar as demais instituições de forma que todo mundo irá comungar desse sistema, além de rituais religiosos, de uma moral cristã, tá? Agora, por exemplo, que daqui a pouco tu vira as costas e diga, eu sou ateu. Cara, todo mundo vai te... Ou seja, de certa forma, as pessoas vão te questionar, algumas vão te estranhar, porque isso é uma sanção reprovativa que o meio está te dando por você não fazer mais parte dele. Agora vamos, por exemplo, prático da nossa aula, né? Cara, por que é importante tu estudar isso aqui? Por quê? Se você analisar, eu assisti um documentário hoje à tarde, né, um documentário onde um grupo de pessoas, né, que não tem relação nenhuma com escola, fizeram um documentário sobre educação, criticando a educação, o modelo educacional brasileiro, na década civil e tal, só que tem uma coisa a dizer sobre isso. É muito fácil você falar de educação, avaliando a educação só do ponto de vista de uma instituição, da escola, tá? Agora, tu quer fazer uma análise inteligente do que é educação? Estuda o funcionalismo. Por quê? Porque tu vai ver que a questão da família, a questão de valores, a questão da própria influência a questão do Estado, da burocracia, da própria religião, da economia, tudo interfere no processo de formação cultural e educacional do indivíduo. Então, na medida que uma instituição não fizer bem o seu papel, a escola não vai conseguir dar o up que ela deveria dar. Por quê? Porque ela trabalha numa linha de interdependência com as demais instituições. É aquela coisa, a escola é para ensinar, mas para ensinar tem que haver disciplina. Se a família não sabe disciplinar o indivíduo, o cara vai chegar na escola e não vai aprender, ainda vai atrapalhar a relação de aprendizagem dos outros. Então tu vê indisciplina numa instituição em detrimento da má conduta de outra instituição. Então, cara, saca bem isso aí, que isso aí vai ser uma grande ajuda para você, não só na prova de humanas, sociologia, mas também de redação.
Beijo, até mais e até o próximo vídeo. Não saia de casa, nós vamos até você.